Geração de volta hoje com o ator e dublador Mauro Ramos. Mauro, você veio participar do JediCon, né? Que é um encontro de apreciadores de ficção científica, principalmente do Star Wars. Exato. E você teve tem uma participação no Star Wars, né? No desenho, na animação por computador, mais recente, no Star Wars, eu fui chamado para fazer o General Grievous, que é um ciborgue, metade ser humano, metade máquina, e que ele é esquisito, parece um esqueleto, e ele fala, eu não vou poder reproduzir aqui para vocês porque leva um efeito de voz, então eu não consigo fazer aquele efeito de voz. Mas a referência é que ele tem problemas no pulmão, no coração. Então ele fala como se ele estivesse numa crise de asma. Entendeu? E aí eles botam lá o efeito. O seu tempo acabou. Por que não vem para fora? Para mostrar um pouco da sua hospitalidade separatista. Paciência. Enquanto isso, esteja à vontade para usufruir tudo que o meu lar tem a oferecer. Ele foi preparado para convidados indesejados como vocês. Mauro, tem personagens que ficam tão famosos assim que o dublador vira característica do personagem. Por exemplo, o dublador do Bob Esponja, que a gente estava citando aqui, quer dizer, é ele, só ele, e ele fica até meio estrelinha assim, porque eu já ia falar, dublador não quer mais dublar aquele personagem. Olha, vou te dizer uma coisa com relação a isso. Nós tivemos um colega no início da dublagem, lá nos anos 60, lá no Rio de Janeiro, chamado Alegria. Era um excelente comediante de teatro de revista, mas era um dublador meio medíocre. Mas ele era ótimo para fazer frases e contar piadas. E uma das frases que ele cunhou, que eu acho maravilhosa, é o seguinte: o dublador é um astro que desponta para o anonimato. Não tem sentido ser estrela em dublagem. A gente não aparece, gente. Mas, por exemplo, você faz a voz do Shrek. Sim. Aí o Shrek bomba, 4 filmes. Sim. Aí você vira referência pro Shrek. Se muda, a gente sente, né, gente? Se muda a voz, a gente fica sentindo. No caso do Shrek, inclusive, poxa, os 2 primeiros ficou para o público como o Bussunda. Aí depois eu entro, tem gente que não gosta da minha voz no Shrek, prefere o Bussunda. Tem gente que já prefere a minha voz e não gostou do Bussunda. Há sempre esse sentimento, entendeu? Isso depende muito de cada pessoa, de cada... Mas tem dublador que fica assim, fica rico com a dublagem? Por exemplo, aquele lá só faz o Chaves. O Chaves... Rico? Né? Tem isso? Não. Rico em dívidas, sim. O dublador do Chaves já falecido, Gastaldi, a família não ganha nada e exibe aí até hoje, entendeu? Problemas com direitos autorais a gente sempre tem. E aproveitando então que a gente está aqui na Assembleia, a gente sempre faz uma pergunta de políticos entrevistados. Você acha que realmente, por exemplo, politicamente, é preciso se voltar mais para sua área, para a cultura? Ainda é uma área esquecida ainda? Sim. A área de cultura é vista como uma coisa de elite, né? Mas só que as pessoas esquecem que a cultura é uma coisa muito abrangente. E mais do que televisão, do que rádio, do que filmes, cinema, entendeu? Tem a cultura popular, que a cultura popular é muito mais rica e diversificada do que esses meios de comunicação mostram. E não é cultivada. Vou dar um exemplo assim. Até a década de 60, cada cidade tinha uma banda representativa, banda musical representativa de sua cidade, que anualmente tinham festivais, pelo menos 3 competições ou apresentações. Hoje, você sabe qual é a banda oficial da sua cidade? Nem eu. Você sabe? Você sabe por quê? A cultura, nesse aspecto, não foi estimulada. Então, falta mais mobilização política, né? Claro, óbvio, é lógico. Em vez de se gastar dinheiro com uma série de coisas, gasta-se na cultura. A cultura é uma coisa que, para alguns, infelizmente, para outros, felizmente, ela necessita do apoio governamental, em qualquer lugar do mundo. Necessita. É a hora dos políticos se tocarem. Cultura faz parte da vida das pessoas. Pode perguntar.
De todos os personagens que você dublou, qual que você mais gostou de fazer? Qual que você mais se divertiu? Que eu mais me diverti foi um personagem que quase não é lembrado. Numa série que passava na Cartoon Network, chamada Esquadrão do Tempo, em que eu fazia um robô que era gay. E ele reclamava da vida, reclamava de tudo. Tudo era muito ruim para ele. Ele, quando foi parar na época de Luís XIV, na França, nossa, ele adorou usando aquelas perucas, aqueles saltos altos. Nunca mais sairei daqui. Oh, que época maravilhosa. Eu curti demais fazer. Você, vamos lá. Mauro, eu queria saber o que você achou de dublar o Shrek? Eu gostei. Fala igualzinho Shrek, olha. Eu gostei. Eu gostei. Eu cheguei a dublar o primeiro, mas infelizmente a distribuidora aqui achou por bem colocar o Bussunda para vender o filme. Mas eu gostei muito de fazer ele. Aliás, eu gosto muito de fazer qualquer tipo de papel. Me chama para dublar o cara assim, pois não, senhor. O senhor aceita um café? Para mim tá ótimo. Eu vou ganhar minha horinha de dublagem, eu vou pagar meu aluguel. E vai ficar feliz. E vou ficar vai feliz. Vai se divertir. Vamos lá. É difícil fazer as dublagens? Olha, não é para qualquer um, não. Não é por me engambar, não. Mas não é para qualquer um. A gente tem que ter pendor para ser dublador, porque você interpretar e ainda por cima ficar preocupado em sincronizar ao mesmo tempo, não é para qualquer um. Não é mesmo. Às vezes, no início, quando você não está adaptado, você interpreta e esquece de sincronizar. Aí você se preocupa em sincronizar e esquece de interpretar. Então, é difícil, não é fácil. Não. Quais os personagens que você dublou que você achou mais difícil de interpretar? O do Geoffrey Rush, do Shine, entendeu? E eu tenho um filme chamado O Ratinho Encrenqueiro. Eu já vi. É ótimo esse filme. Em que são dois irmãos que herdam uma casa e tem que disputar a casa com um rato. E eu fiz a voz daquele mais baixinho, daquele gordinho de bigode. E por que é mais difícil? Vocês já repararam o quanto ele grita no filme? Ele grita muito. Eu acho que 60% do filme é ele e o irmão gritando. Foi difícil. Teve que dividir em 3 dias, porque eu passava 1 hora no estúdio, gravando, gritando, gritando, que ao final de 1 hora eu saía assim, não conseguia falar. Entendeu? Então, para mim, foi o mais difícil. Mais uma perguntinha. Mauro, como foi para você largar o teatro, o rádio e passar para a dublagem? No início foi meio difícil, porque eu estava muito mais acostumado com aqueles outros meios. Mas a dublagem dá uma oportunidade ao ator, que é a constância de trabalho. Então você consegue manter um mínimo de rendimento e sustentar uma família com dignidade. Eu tenho 3 filhos, eu tive 2 papagaios, eu tive 1 canário, eu tive 16 cachorros, entendeu? E dá para você criar, porque você tem uma constância. No teatro, você faz uma produção, às vezes pode emendar uma outra produção, mas acabou a produção, e agora? Não tem mais, ninguém me chamou, pode ficar 1 ano e meio, 2 anos sem trabalho. A televisão é a mesma coisa, o cinema, então, ainda mais. Entendeu? O rádio paga muito pouco. Então, a dublagem, para mim, depois de 3, 4 anos, quando eu comecei a ver que eu mensalmente ganhava em 15 dias o que eu levava 1 mês para ganhar numa rádio, e isso porque eu dublava pouco, aí então não foi tão difícil essa transferência, né, diária. Ô Mauro, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Nossa, foi divertido, né, gente? Deus. Obrigada à Escola Estadual Margarida Brochado, lá do Barreiro, aqui de BH. Acompanhe o Geração no Twitter. Agora você já vê os filmes com outros olhos, né, gente? Vão identificar a voz do Mauro. Ó, o Mauro lá, o Mauro lá. É o Mauro. Muito obrigada pela presença. Tá, obrigado até a vocês próxima. por me convidar. Acompanhe o Geração no Twitter e até. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace.